Oi, eu tô aqui hoje para te dizer que sim, você consegue ser mais produtivo e sim, você consegue, se você se planejar, chegar no fim do dia e ter aquela sensação de que ainda sobra algum tempo livre para você. Nesse vídeo eu separei algumas dicas para te fazer gerenciar melhor o tempo, aquelas famosas 24 horas que todos nós temos, né? E a gente tem que aprender a lidar com elas. Quem nunca teve aquela sensação de chegar no fim do dia e olhar para trás e parecer que não fez nada, que o dia não foi produtivo? É muito comum. Mas eu te digo uma coisa, quanto mais você se planejar, quanto mais você se organizar, mais fácil vai ficar gerenciar seu tempo. Pode até ser que no início, para você, que de repente não tem esse hábito, vai ser uma perda de tempo, mas eu posso te garantir que depois você não vai se arrepender. Olha, sempre que eu penso que eu tô sem tempo para fazer alguma coisa, eu lembro de pessoas que eu admiro, pessoas de sucesso. E eu penso, bom, essas pessoas, elas têm as mesmas 24 horas que eu, então eu tenho que dar um jeito, tenho que dar meus pulos aqui, porque eu tenho que fazer dar certo. E eu gosto sempre de fazer a seguinte comparação. Imagina que todo dia que você acorda, você tem uma barrinha de energia como se fosse aquela barra de bateria do seu celular. Com a diferença que você não pode ir lá e colocar você mesmo na tomada sempre que você se sentir sem energia. Então, o que acontece? Eu falo que a gente tem que usar essa energia, esse tempo que a gente tem com a inteligência. Imagina que você acorda, ela tá 100%. Então, tá verdinha essa barra. E você consome toda a sua energia pela manhã. O que vai acontecer? Vai chegar no fim da tarde, você vai estar sem energia, né? Você não vai conseguir realizar outras atividades que você gostaria e você vai sentir, você vai ter aquele sentimento de que o tempo, que o dia todo você só apagou o incêndio. Então eu gosto sempre de fazer essa comparação. Então o certo é a gente tentar usar essa energia, o tempo com inteligência. Então vamos ao que interessa, vamos embora para essas dicas aí. Bom, a primeira dica é o seguinte: depois de definir as suas metas, organize a sua mente para colocar essas metas em prática. Lembra que eu falei, né, em alguns posts anteriores, vídeos anteriores, que é importante a gente tirar um dia da semana para organizar, para fazer, né, o planejamento da semana. E essa dica tem tudo a ver com isso. Por exemplo, se eu já tirei o meu domingo para me organizar, eu já tenho em mente tudo que eu tenho que realizar durante a semana. Então é muito mais fácil, e quando eu falo essa organização da mente para colocar em prática, é muito isso. Eu já sei o que eu tenho que fazer, então todo dia pela manhã, o que eu faço? Eu acordo e mentalmente eu organizo o que eu tenho que fazer no meu dia. Mas aqui, gente, cuidado, isso só faz sentido, só funciona se você já colocou no papel, se você já sentou e organizou sua semana. Porque senão a gente cai naquele problema que eu também já citei da memória, porque aí a gente tenta confiar na memória, acaba não confiando e acaba não realizando as tarefas, né, que a gente se propôs a fazer. Isso é bem legal porque você consegue ter uma visão, né? Então, olha, ontem eu defini que para segunda-feira eu tenho que fazer isso, isso, isso. Então, sabe aquela repassada nos arquivos, assim, lá dentro da nossa cabeça? É mais ou menos isso. Então, essa é uma dica bem legal. Tira um tempinho quando você estiver tomando seu café, para pensar mesmo quietinho, assim, 5, 10 minutinhos para tentar se organizar mentalmente para isso. A segunda dica é: aprenda a priorizar suas tarefas, principalmente as tarefas do dia. Por quê? Você já sabe o que tem que ser feito. Quando você passa a priorizar, você, por exemplo, em um dia você determinou lá no planejamento da sua semana que na segunda-feira você tem que realizar 5 tarefas. Mas tem muita gente que tem esse problema. Nossa, Luana, eu não sei por onde começar, não sei o que eu faço primeiro. Sempre existe algo que é mais urgente e algo que é menos urgente. Eu sempre costumo falar o seguinte, gente, até dentro das urgências existe o mais urgente. Então, você faz isso, prioriza, olha, então você já fez seu planejamento, bate o olho lá e fala assim, não, peraí, o mais urgente é isso. Então, foque, priorize. Eu gosto de usar um sistema de cores no aplicativo que eu uso, que é do próprio iPhone. Depois eu posso até mostrar para vocês aqui como que eu faço. E eu coloco, por exemplo, o vermelho é o que eu considero que é mais prioridade no dia, o laranja nem tanto, e o verde é a tarefa que eu posso
posso, de repente, se não der tempo, jogar para o próximo dia. Mas, gente, ó, isso não é procrastinar. Procrastinar é bem diferente. Eu estou apenas alocando, né, realocando uma tarefa que deveria ter sido feita, por exemplo, na terça, mas como outras tarefas urgentes apareceram ou demandaram mais tempo do que eu esperava, estou jogando ela para quarta, quinta, né? Então isso não é procrastinar, é bem diferente. E outra coisa, priorizar é muito importante, porque sabe aquela história que a gente, né, eu costumava falar isso para mim mesma, que eu conseguia fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e me gabava disso. É mentira, a gente não consegue. A verdade é que a gente fica apagando incêndio e chega no fim do dia, a gente fica com aquela sensação de que nada foi feito. Então, quando você prioriza, e isso já vai de encontro com a minha terceira dica, quando você prioriza, você define a ordem das coisas que têm que ser realizadas. Bom, a dica 3 é o seguinte: comece e termine o que você se propôs a fazer, tenha foco. O foco nessa dica é a palavra-chave. Parece muito óbvio, mas não é. Tem muitas pessoas que me falam, eu tenho dificuldade, né? Eu acredito. É uma dificuldade para muitas pessoas começar, terminar, né, o que começou. E é o seguinte, não tem outro jeito. Se você realmente quer, se você realmente precisa, você senta, você faz, você vai, você faz, ponto. Desliga o celular, desliga a televisão, vai para um ambiente que seja mais favorável, ou então não jogue a culpa no seu ambiente também, porque eu já ouvi muito isso. Ah, eu não fiz isso porque o ambiente estava desfavorável. Ah, eu não fiz isso porque tinha gente. Não tem jeito. A gente sempre, é do ser humano, isso a gente sempre quer colocar. Eu tenho uma frase, né, que eu costumo falar: a culpa é minha, eu jogo ela em quem eu quiser. E é isso mesmo. Então, pare de jogar a culpa nos outros, assuma essa responsabilidade, senta, faz, comece o que você terminou, não tem outro jeito. Foco. Pode ser que você me diga o seguinte: Luana, mas eu trabalho em um ambiente difícil, que tem muitas pessoas, tem muita gente conversando, e aqui é onde eu te digo: olha, se você está nesse lugar, mas você precisa trabalhar, precisa cumprir sua tarefa, precisa realizar suas atividades, chega um determinado ponto que a gente precisa impor o nosso limite, impor ali, né, o nosso espaço. Então, tudo com jeito, com conversa, a gente consegue resolver. Então, é nesse momento que a gente precisa ter foco e tirar, né, de certa forma, essas distrações, que é o que me leva para a dica 4, que é justamente uma extensão da dica do foco, é evitar distrações. Não é fácil também, mas eu vou dar aqui para vocês duas situações. Tem pessoas que, vamos pegar aqui duas situações, uma pessoa que trabalha em casa e uma pessoa que trabalha em um ambiente mais movimentado. Essa pessoa que trabalha em casa, às vezes ela se auto-sabota. Ela pega o celular, ela fica em rede social, ela liga a TV, ela liga o som, e aí chega no fim do dia ela fala: ai, nossa, eu não consegui fazer nada porque o celular ficou toda hora apitando, ficou recebendo notificação. Então eu te digo novamente, se você realmente quer fazer alguma coisa, você vai sentar, desligar o celular, colocar o celular em outro cômodo, tirar as notificações. Sabe uma coisa que eu fiz que me ajudou muito? Eu percebi que eu estava ficando muito ansiosa, porque o WhatsApp e o Instagram, eles ficavam na primeira tela, logo que eu abria o celular, que eu desbloqueava o celular, estava lá, Instagram e o WhatsApp. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, a primeira coisa, eu desativei aquele barulhinho do WhatsApp, a notificação sonora do WhatsApp, então fica aquela bolinha vermelha, mas isso já não me incomoda tanto mais. E a mesma coisa eu fiz para o Instagram, eu diminuí a quantidade de notificações que eu recebo. E a segunda coisa foi colocar eles lá na última tela do meu celular, de forma que quando eu desbloqueio o meu celular não é a primeira coisa que eu vejo, porque do mesmo jeito que eu sei que eu sofro com isso, eu sei que tem muita gente que sofre igual eu, de ficar vendo aquelas notificações lá e não responder. Então isso me atrapalhava muito e chegou um ponto que eu tava ficando muito ansiosa. Então eu tava me auto-sabotando, de certa forma, porque eu jogava no fim do dia. Nossa, eu não fiz nada, eu não consegui ler um artigo, por exemplo, porque eu recebi milhões de mensagens no WhatsApp. E na verdade era só eu não ler, né? E a segunda situação que eu falei lá no início, pode ser que você trabalhe, né, novamente, em um ambiente que não seja tão favorável. E aí eu já te falo o seguinte: você tem que se adaptar.
A gente se adapta, a gente trabalha conforme a nossa realidade. A gente também não pode ficar jogando desculpa e falando que eu não consigo fazer a tempo porque tem muito barulho, não consigo fazer a tempo. Não, se essa é a sua realidade, você tem que aprender a trabalhar nesse ambiente. A dica 5, para de procrastinar. Pelo amor de Deus. Se tem que fazer alguma coisa, pega e faz. É muito comum, todo mundo faz isso. Eu faço, tenho certeza que você que está aí me ouvindo faz, mas, gente, não tem outra forma, né, de gerenciar meu tempo, de melhorar o meu tempo, de fazer as coisas a tempo, se eu não parar de procrastinar. Então, para de ficar adiando aquela tarefa, pega, senta e faz. A sensação que a gente tem aquela sensação boa que a gente tem quando a gente termina, nada paga. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu nem durmo direito se eu tenho muita pendência, se eu não consigo realizar minhas tarefas no dia, pelo menos aquelas que eu havia planejado. Então, isso é muito importante. E outra, não tem jeito, ninguém vai fazer por você, você tem que ir e fazer, não tem outro jeito. E aqui algumas dicas extras. Primeira coisa, eu não acredito que ser produtivo significa trabalhar 18 horas por dia, dormir pouco, se alimentar mal. Não, eu acho que existem fases da nossa vida onde a gente tem picos, né? A gente tem que trabalhar muito para fazer alguma entrega, alguma coisa. Existem fases que são mais calmas. Então eu falo que quando você se organiza, se você se planeja, até os imprevistos, eles tendem a ser um pouco previsíveis. Então, tente sempre, né? Sempre. Por isso que eu falo que a continuidade é importante. Tente sempre se planejar, se organizar, tirar aquele dia da semana, que seja o domingo, a segunda, porque vocês vão ver que vocês vão passar a usar o tempo com mais inteligência, vocês vão usar o tempo a favor de vocês. Outra dica que eu tenho para dar para vocês, que eu acho de extrema relevância, é o seguinte: tentem entender o horário que vocês são mais produtivos no dia. Por exemplo, eu já ouvi o seguinte: só tem sucesso, só consegue ser produtivo quem acorda às 5 da manhã. Mentira, tá? Eu não acredito nisso. Eu acredito que cada pessoa, ela funciona de uma certa forma. Tem pessoas que elas são mais produtivas à noite ou de madrugada, tem pessoas que são mais produtivas de manhã. Eu, Luana, sou mais produtiva de manhã, embora, por exemplo, ontem eu produzi muito até tarde, eu fiquei até 1 da manhã, mas isso foi a minha exceção. Alguns dias eu me sinto mais produtiva à noite. Mas por que, Luana, mas o que isso tem a ver? Isso é muito importante, porque quando você passa a entender, você passa também a se planejar conforme o horário que você tem maior produtividade. Um exemplo, tem pessoas que insistem, nossa, eu já ouvi isso, viu, gente? Como às vezes eu posto que eu vou no CrossFit às 6 da manhã, tem gente que me fala assim, às vezes, nossa, meu sonho é treinar às 6, mas eu não consigo. Gente, tá tudo bem você não ir treinar às 6, às vezes não é seu melhor horário. Às vezes você vai treinar melhor 8 horas da noite e tá tudo certo. Mas agora, se você realmente tá tentando mudar um hábito e não tem outro horário, eu acho que de repente vale esse esforço. Mas tente entender o horário que você é mais produtivo. Claro que se você trabalha em uma empresa onde o horário é muito rígido e existem pessoas ali que dependem diretamente do seu trabalho, vamos pensar aqui, né, um enfermeiro em um hospital, por exemplo, não tem como ele colocar muito o horário que ele é produtivo, ele vai acabar tendo que se adaptar. Mas, novamente, lembra daquela dica lá no comecinho que eu dei, né, do ambiente? O meu ambiente é de muita distração. Não importa, você tem que se adaptar. Então, das duas, uma. Ou se você tem o privilégio de atuar em uma empresa que é mais flexível com horário e é focada mais em produtividade, ok. Então, tenta achar o seu horário que você é mais produtivo. Ou se você trabalha em uma empresa com horários mais rígidos, então tente, aos poucos, ir mudando esse hábito, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero de coração que essas dicas ajudem vocês a gerenciar melhor o tempo. São dicas, como eu disse nos stories essa semana, são dicas que eu realmente acredito que funcionam para mim.
Eu não acho que tem sentido nenhum eu vim aqui falar um monte de balela e coisa que eu nem faço. Então, tudo que eu trago aqui é coisa que eu realmente faço no meu dia a dia e que eu acho que pode funcionar para vocês. Então é isso, gente. Beijo, tchau!